A imprensa, tanto a hegemônica quanto a alternativa, é muito ansiosa. A gente sabe que a corrida pelo furo de reportagem, ou mesmo aqueles detalhes mais impressionantes, muitas vezes prejudica a própria notícia. É o caso aqui do Donald Trump, não é? Ele estaria mal, muito mal, ou estaria bem, como dizem os seus tweets e seus porta-vozes principais? Mas uma coisa a gente sabe, que se o Trump vencer essa, como venceu aqui o Bolsonaro, ele pode se dar muito bem na corrida eleitoral, qualquer que tenham sido os seus deslizes com relação ao tratamento da doença Covid-19. Antes de a gente abordar esta notícia, eu queria dizer aos amigos internautas que no final deste vídeo nós vamos fazer uma comparação com a atual situação do presidente Donald Trump e com a de seu antecessor remoto que quase morreu, não do Covid, mas da gripe espanhola no ano de 2020, 100 anos atrás, quando também morreu um presidente brasileiro chamado Rodrigues Alves. Mas vamos ver então essas notícias. Começando aqui pela Folha de São Paulo, que trata bem o material, dizendo o seguinte: chefe de gabinete contraria médico da Casa Branca e diz que a situação de Trump é preocupante. Ora, se o chefe de gabinete fala isso, ele pode estar querendo se aproveitar do fato de que dessa preocupação generalizada do real estado de saúde do presidente para faturar mais tarde, porque ele vencendo esse transe, né, é muito possível que ele tenha bons resultados eleitorais. Mas vejamos aqui mais. Presidente aos 74 anos segue internado em hospital militar sem previsão de alta, o que é verdade também. Médico do republicano, que é o Trump, indica que diagnóstico da Covid ocorreu um dia antes e depois volta atrás. Já Trump recebeu oxigênio na sexta-feira antes de ser internado, segundo o New York Times. Este jornal aqui é o País da Espanha. Diz que Trump mostra sintomas muito preocupantes e suas próximas horas são críticas, segundo seu chefe de gabinete. O presidente se encontra internado no hospital militar Walter Reed para tratar-se do coronavírus. O confuso boletim médico eleva a incerteza nos Estados Unidos. Ainda diz que o presidente dos Estados Unidos tinha evoluído muito bem, segundo afirmaram os seus assessores. Mas estes mesmos assessores se negaram a precisar se havia recebido, ele, o presidente, oxigênio suplementar em algum momento. Aquela informação que foi dada pelo New York Times e que até agora não conseguiram desmentir. De qualquer maneira, essa também não é uma questão muito grave, porque você pode sofrer daquela questão de falta de ar, não é? Provocado pela Covid, que é natural, mas não é um estado grave, um estado desesperador. Inclusive, podendo até mesmo receber aquele oxigênio no quarto do hospital sem ter de ir para a UTI. Além do mais, criaram confusão em torno do momento do diagnóstico da Covid, deixando entrever que poderia ter sido detectado aquele vírus antes da hora que foi anunciado. Ao contrário desses assessores que seriam mais, né, estavam dando informações mais informais, o chefe de gabinete, que é, no caso lá, a Casa Civil do Trump, chamado Mark Meadows, pintou para a imprensa um quadro mais sombrio e advertiu que as próximas 48 horas serão críticas.
Agora recuemos no tempo até 1918, quando o presidente Woodrow Wilson também foi atingido pela gripe espanhola, aquela bem mais devastadora do que a atual Covid, porque os Estados Unidos, na época, com aquela população 10 vezes menores, talvez tivesse 35 milhões ou 40 milhões de habitantes, teve nada menos de que 675 mil mortes. Só os Estados Unidos, que o restante do mundo foi de 50 milhões a 100 milhões. Tal foi a razia que provocou aquela gripe espanhola. Então diz aqui que o presidente contraiu a gripe quando participava das negociações em Paris. Ele estava não nos Estados Unidos, mas em Paris, e a nação nunca foi informada do que realmente acontecia com o presidente, porque a família presidencial, a começar pela mulher dele, que era tão poderosa que chegava até a controlar o exército estadunidense, na ausência ali temporária do marido por causa da doença. A gripe espanhola, que não era propriamente espanhola, mas só pegou esse nome porque o único país a divulgar a existência dessa gripe, porque era censurada no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, onde houve realmente a eclosão daquela doença, não é? Que foi exatamente no estado de Kansas, e onde também houve o maior número de doentes da Covid daquela época, que é a gripe espanhola. Ela, nos primeiros 15 meses, fez esse estrago todo de 675 mil mortes, só nos Estados Unidos. Segundo essa notícia, o Woodrow Wilson, a Casa Branca daquele presidente, simplesmente ignorou a situação sanitária mundial daquela crise, e principalmente nos Estados Unidos, porque se procurava concentrar na grande guerra que estava evoluindo na Europa, não é? E a gente viu que o presidente Woodrow Wilson foi atingido exatamente quando foi participar em Paris do final daquela guerra mundial, que foi de 1914 a 1918. Aqui a foto do Woodrow Wilson, é o presidente americano que caiu doente com a gripe espanhola. Foi num cenário de incertezas, diz aqui esse material do estado de São Paulo, e tensões, que o líder de uma das maiores potências do globo caiu doente. Os Estados Unidos ainda não era aquela superpotência, iria começar a ser a partir justamente daquela Primeira Guerra Mundial. O democrata Wilson apresentou os primeiros sintomas no início de abril de 1919, durante sua visita à França para tratar de questões do pós-guerra na Conferência de Paz. Ficou acamado com algumas recaídas nos meses que se seguiram. Desejando manter o foco no esforço do pós-guerra, a Casa Branca repercutiu sua doença, não é, seu acometimento, como uma simples gripe. No caso aqui a gente fala muito do Trump, né? Gozar, se mofar do Covid, dizendo que era uma gripezinha, no que foi aqui, seguido pelo nosso presidente Bolsonaro, também vítima da Covid. Uma simples gripe e uma indisposição sem maiores gravidades. Só que 6 meses depois, o que aconteceu? O Wilson sofreu um derrame. Sua condição, quer dizer, seu estado de saúde, também foi tratada de forma minimizada nas comunicações ao público e escondida dos adversários políticos. Com as parcas informações divulgadas, as especulações cresciam. Algumas formulavam teorias sobre uma possível recaída e agravamento da gripe.
O acidente vascular manteve o mandatário americano convalescente e acamado por semanas. O deixou parcialmente cego e com o lado esquerdo do corpo paralisado. Woodrow Wilson conseguiu vencer, foi até o final do seu mandato, mesmo debilitado. Wilson cumpriu seu mandato até o final do ano de 1921. O democrata morreu em 3 de fevereiro de 1924, aos 67 anos de idade. Quer dizer, pouco mais de 3 anos daqui que sofreu aquele primeiro derrame. Após sofrer um segundo derrame e complicações cardíacas. Não obstante essa diferença de 100 anos de história mundial e dos Estados Unidos, ainda há algumas semelhanças entre o presidente que sofreu com a gripe espanhola e com o atual presidente. Ambos eram supremacistas. Só que o Woodrow Wilson foi muito além. Ele era um adepto da eugenia. Sabem o que é isso? Aqui diz nesse verbete da Wikipédia que, apesar de sua formação religiosa, o Woodrow Wilson foi um defensor do movimento da eugenia, cuja tese principal é a de que indivíduos negros e outros grupos não brancos carregam uma herança genética ruim ou defeituosa que causa tendência à prostituição, criminalidade, etc. Por esta razão, para evitar a degeneração da raça branca, misturas raciais eram condenadas. O racismo científico recebeu o suporte de Woodrow Wilson. No ano de 1907, quando Wilson era presidente da Universidade de Princeton, ele apoiou o estado de Indiana a adotar legislação para a esterilização obrigatória de indivíduos com características indesejáveis. Por exemplo, epilépticos, deficientes mentais, etc. A primeira lei de esterilização foi promulgada de fato naquele ano. Mais tarde, entre 1911 e 1912, sob a liderança de Wilson como governador eleito, o estado de Nova Jersey também aprovou a legislação baseada na eugenia.